forma toda especial através da sua palavra. A tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que salva, transforma, cura, liberta, a tua palavra que é provada, a tua palavra que é limpa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra, Senhor. Fala o nosso íntimo, Senhor, nessa noite, tudo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos sair daqui edificados para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos e cremos, ó Pai, no Teu agir, no Teu Espírito sobre nós. Fala conosco, Senhor, nessa noite, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Quantos creem? Amém. Amém. Sente-se um pouquinho. Eu gostaria nessa noite de compartilhar um texto bíblico com você, um texto que tem estado no meu coração desde sexta-feira, e eu creio, tenho plena convicção de que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5. Você que trouxe a sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Se eu fosse colocar um título nessa noite, nessa palavra, o título seria A Balança de Deus. A balança de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Então Belsazar bebia e apreciava o vinho. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que se haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 23. Daniel, capítulo 5, versículo de número 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus,
em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão e escreveu na parede. E o que está escrito é: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Vamos repetir? Mene, Mene, Tekel, Parsi. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema a balança de Deus. Observe você que a história, esse texto diz que Belsazar dá um verdadeiro banquete a 1000 homens do seu reino, aqueles mais importantes. Presta atenção. Diz o texto que eles estavam bebendo e estavam adorando a vários outros deuses. E quando eles estão exatamente adorando aos outros deuses, o rei olha para os seus servos e pede para que lhe trouxessem as taças, os utensílios de ouro, de prata. Mas não eram qualquer utensílio, eram aqueles que haviam estado no templo de Deus, aqueles que eram consagrados a Deus, aqueles que eram utilizados apenas para adorar a Deus. Então o rei pede todos estes utensílios, o qual agora vai beber com os seus convidados. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz no versículo de número 5 de Daniel, que no mesmo instante em que eles começam a beber naqueles utensílios do Senhor, uma mão misteriosa, uma mão poderosa começa a escrever na parede. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando olha para aquilo, ele fica pálido. Olhe comigo a descrição daquilo que ele sente. O seu semblante empalideceu, os seus pensamentos o deixaram perturbado, suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Medo, pavor. Ali o rei agora está diante de uma mão misteriosa e ele chama todos os sábios, os encantadores, para poder interpretar aquilo que estava escrito naquela parede. Mene, Mene, Tekel, Parsi. Nenhum dos seus encantadores, nenhum dos seus sábios conseguem resolver o enigma daquilo que estava escrito. Mas um deles levanta a voz e diz assim: Rei Belsazar, existe um homem que habita nele um Deus poderoso, e há nele um espírito excelente. Um homem que na época de seu pai interpretou coisas maravilhosas, incríveis. Chame por ele, chame ele. E foi isso que Belsazar fez diante de todos os seus convidados, 1000 convidados, todos aqueles importantes homens que estavam ali naquele banquete. Quando Daniel se depara com o rei, na presença do rei, o rei explica o que havia acontecido. O rei oferece a Daniel presentes para que ele pudesse interpretar aquilo que estava descrito na parede. Daniel rejeita os presentes, mas interpreta aquilo que estava escrito. Daniel traz a revelação daquilo que estava escrito naquela parede. Mas antes de Daniel dar a descrição daquilo que estava na parede, Daniel declara uma palavra sobre o rei Belsazar. E ele diz no versículo 22 para aquele rei: o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor,
não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso que poderia acontecer. Aqui, meus irmãos, eu quero dar uma ênfase de que o que é humilhar o seu coração a Deus? Humilhar é o ato de estar em submissão, é um ato de se submeter, estar relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Render-se, prostrar-se. O profeta estava falando para o rei Belsazar: você não se prostrou ao Deus Todo-Poderoso, você não se rendeu ao Deus Poderoso. Mais que isso, você usou dos utensílios sagrados para praticar o seu pecado. O seu coração não se humilhou diante da face de Deus. Depois que Daniel diz estas palavras ao rei Belsazar, ele vai agora interpretar aquilo que estava escrito naquela parede. Então, eu quero que você acompanhe comigo a descrição daquilo que Daniel interpreta. Mene significa Deus contou os seus dias de reinado e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Perez, ou Parsim no plural, seu reino foi dividido para os seus adversários. São as descrições que Daniel traz diante daquilo que foi escrito pela própria mão de Deus naquele palácio, onde muitos haviam agora cometido um grande pecado. Mas o que me chama a atenção em tudo isso é a palavra tekel. Gostaria de que você acompanhasse comigo o versículo de número 27 de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 27 diz: Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre isso. Lembrando você que quando nós falamos de balança, não é muito agradável. Às vezes a gente está fora do peso e a balança demonstra que há algo errado. Às vezes é muita Coca-Cola, muito pudim, muito pãozinho, enfim. A balança traz algumas verdades, sim ou não? A balança é um símbolo da justiça. Você já percebeu? O símbolo da justiça é a balança. Um dos símbolos da justiça é a balança. E quando nós olhamos alguém sendo injustiçado, nós vemos que a balança está desigual. Ou seja, quando nós falamos de balança, nós associamos a ideia de medir os pesos, mas também lembramos que balança nos menciona ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Belsazar agora foi pesado na balança, e o resultado foi que ele foi achado em falta. E a reflexão para mim e para você nessa noite é: se você, se eu, se nós formos pesados na balança de Deus nesse exato momento, seremos também achados em falta? Essa é uma reflexão que eu quero trazer ao seu coração, à sua mente. Essa é uma reflexão que eu quero fazer com você nessa noite. Se nós estarmos hoje diante de Deus, da balança de Deus, será que nós seremos achados em falta? Eu gostaria de compartilhar, paralelo a esse texto, um texto que está em Jó, capítulo de número 31. Jó, capítulo de número 31.
versículo de número 4. Jó, capítulo 31, versículo de número 4. Diz a palavra do Senhor: será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha como Deus é maravilhoso. Lembra que nós começamos falando sobre este culto de Salmo 56, 8, que falava sobre Deus contando os nossos passos? Aleluia. Salmos 56, 8 falava de contar os nossos passos. Jó agora no capítulo 31, versículo 4, está fazendo a mesma reflexão. Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Versículo 5: se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Amém? Daniel está sendo pesado numa balança e Deus está dizendo para ele: você está em falta. Agora Jó está dizendo para nós: Senhor, conta os meus passos. Se eu andei com falsidade ou meu pé se apressou para um engano, que o Senhor me pese numa balança e conhecerá a minha integridade. Sabe o que é integridade, meus irmãos? Integridade é a qualidade que alguém tem em relação à sua conduta. É uma pessoa de honra, ética, uma pessoa cuja ação nos dá uma imagem de justa. Isso é integridade. Capítulo 1 de Jó já diz que uma das virtudes de Jó é que ele era um homem justo, íntegro. Agora Daniel está olhando para Beltesazar e está dizendo assim: você está em falta, você está em falta. Agora pare para pensar comigo, como Deus pesa você. Como Deus nos pesa em sua balança. Como essa balança divina funciona? Essa é a pergunta. Então eu quero trazer para você aqui 3 pontos importantes dentro desse texto de Daniel que nós acabamos de ler. Primeiro fator que nós precisamos levar em conta, onde Deus pesa a mim e a você, é o fator tempo. Grave isso. O fator tempo, ele é um ponto importante. É um dos pontos onde Deus pesa a mim e pesa a você. Como assim, pastor? Não entendi. Você vai entender. Versículo de número 18 de Daniel, capítulo 5. Acompanhe comigo o texto. Versículo de número 18 de capítulo 5 de Daniel. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem ele queria e a quem ele deixava, matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais,
e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Pastor, não entendi, deixa eu te explicar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Ei, o teu filho está vendo você administrar a sua casa. Você é exemplo do teu filho, e durante todo o tempo em que você está conduzindo a sua casa, o teu filho está observando, aprendendo. Os nossos filhos aprendem com o tempo aquilo que você faz. Quer você faça o que é certo, quer você faça o que é errado. Os nossos filhos estão passando esse tempo, e esse tempo está ali, servindo para nós como exemplo daquilo que nós podemos ou não fazer, daquilo que nós devemos ou não fazer. Daniel enfatiza Belsazar, que cresceu e todo esse tempo ele viu o que aconteceu com seu pai. Belsazar viu o seu pai virar um animal. Belsazar viu o seu pai reconhecer o Deus Altíssimo e voltar a ter a glória de Deus em seu reino. Ele viu, o tempo ensinou muitas coisas para Belsazar. Eu quero mostrar para você nessa noite, meus irmãos, e que você tenha essa consciência de que o tempo é um dos fatores que vai ser pesado na balança de Deus. Tudo aquilo que você está vendo, aprendendo, serve como algo poderoso para que você não caia nos mesmos erros, para que você não cometa os mesmos enganos. Nabucodonosor era tremendamente conhecido em todos os cantos da terra. O seu filho Belsazar sabia disso, viu isso, acompanhou isso, cresceu vendo seu pai ser um homem temido, um homem cheio de poder. Mas agora, quando ele está sentado no trono, ele comete um grande erro, trazendo os utensílios de Deus, da casa de Deus, para cometer pecados. Ele havia visto o que o seu pai havia cometido de engano. O que Jó diz? Olha, se no meu caminho eu andei por engano, que o Senhor pese a mim na tua balança. Mas quando Deus vai pesar Belsazar, ele foi achado em falta. Por quê? Porque ele não aprendeu nada com o tempo que ele viveu. Meu irmão, o tempo pode e precisa ser nosso professor. O tempo precisa ser nosso meio pelo qual aprendemos muitas coisas e precisamos colocá-las em prática no dia da adversidade. Quantos estão entendendo isso? Amém. Daniel está dizendo para Belsazar: você não humilhou o seu coração, pelo contrário, você se levantou contra o Senhor do céu. Amém. Segundo fator que será levado em conta para nós sermos pesados na balança de Deus, o fator conhecimento. Versículo de número 22 diz: e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não se humilhou no seu coração, mesmo sabendo que de tudo isso. Belsazar, olha o que Daniel está falando para Belsazar. Você sabia de tudo isso e você não se humilhou diante de Deus.
Ei, irmãos, para pensar comigo, eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, nós estamos diante aqui dos nossos olhos, a palavra do Senhor que é viva, poderosa, verdadeira, mas nós muitas vezes não estamos colocando essa palavra de conhecimento que nós estamos adquirindo em prática na nossa vida. Era isso que Beltsazar estava fazendo. Ele conheceu tudo o que o pai viveu, ele conheceu aquilo que aconteceu com o pai, ele tinha conhecimento, ele sabia de tudo, mas ele não levou em consideração, e por isso foi achado em falta na balança de Deus. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que se você conhece a palavra da verdade, e faz com que ela passe desapercebida daquilo que você está vivendo, e isso te leve ao engano, você está caminhando para ser pesado na balança de Deus e ser achado em falta. Amém? Amém. Terceiro fator fidelidade, versículo 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Fidelidade. Beltsazar não foi fiel a Deus. Então, fidelidade. Ele se levanta contra Deus. Meu irmão, você não vai enganar Deus. Nós não conseguimos jamais enganar o Senhor. Ou você se torna alguém fiel a Ele na sua palavra, ou nós seremos pesados em sua balança e seremos achados em falta. Tempo, conhecimento, fidelidade, 3 fatores em que Deus usa para pesar a mim e a você na sua balança divina. Quantos estão entendendo isso? Amém. Mas, pastor, tudo isso está no Antigo Testamento. Tudo isso está lá no... Ei, pastor, sua Bíblia, Antigo Testamento, Daniel. Esse negócio de balança de Deus não tem nada a ver. Foram achados em falta, isso aí é lá na época da lei. Então abra agora a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo de número 18. Você conhece esse texto? Lucas capítulo de número 18, versículo de número 18. Aleluia. Desejo muito, meu irmão, que você entenda essa palavra nessa noite. Lucas 18 diz: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Qual que é a palavra do Senhor para aquele moço, jovem rico? Ainda te falta uma coisa. Qual que é a palavra de Daniel para Beltsazar? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Agora note você os três fatores que eu falei para você de Daniel, que era tempo, o que mais? Conhecimento e fidelidade. Eu quero mostrar os mesmos 3 fatores aqui no texto de Lucas 18 para você. Primeiro, tempo. Diz aqui:
Jesus, olhando para aquele moço, diz assim: olha, você conhece tudo isso, versículo 21, tempo, versículo 21, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Fator tempo. Desde a juventude ele sabia, ele aprendeu, ele estava vendo o que era certo e o que era errado. Segundo fator, conhecimento. Versículo 20, Jesus diz assim: ó, você conhece os mandamentos. Ei, aquele jovem conhecia a lei, conhecia os mandamentos. Terceiro fator, fidelidade. Jesus olha para ele e diz assim: ó, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ande comigo, seja fiel a mim. Deus está mandando ele escolher: olha, elimina essa riqueza do teu coração, me segue, seja fiel a mim. Mas ele não consegue. E Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda te falta uma coisa. Belsazar, você foi pesado na balança, meu amigo. Você foi achado em falta. Meus irmãos, essa palavra é para que nós possamos verdadeiramente refletir hoje acerca daquilo que nós estamos recebendo de Deus, da sua palavra. Essa palavra não é para te confrontar, não é para te machucar, ferir, mas essa palavra traz uma reflexão para que nós possamos nos edificar, para que a gente possa rever alguns pontos em nossa caminhada cristã. O que você tem aprendido com o tempo, o que você tem observado ao longo do tempo, o que você tem visto, o que os teus olhos têm visto com aquilo que Deus muitas vezes está te mostrando em relação ao dia a dia. O que é que você tem feito com o conhecimento da palavra que você está recebendo de Deus? Que tipo de solo nós estamos nos tornando diante da palavra de Deus? Lembra-se da parábola de Lucas 8? A semente que foi jogada à beira do caminho.